Olá pessoal, olá família atípica. Muita gente tem dúvidas sobre quais são as condições das pessoas que são consideradas pela lei como deficiência e que, portanto, trazem a essas pessoas que estão nessas condições alguns direitos garantidos em lei. Essa pergunta é muito difícil, mas se você esperar a vinheta, eu vou tentar responder para você. Pois é, gente. Essa pergunta é muito difícil de responder. Mas tem uma coisa que é facinho de fazer, e eu acho que eu mereço, já que vou fazer o esforço de responder uma pergunta difícil. É que você se inscreva nesse canal. Se inscreva agora nesse canal, clique no sininho para ser notificado de outros vídeos e depois, se gostar, no final do vídeo, você dá um joinha e compartilha com outras pessoas, ok? Vamos lá, então. O que é deficiência para os efeitos da lei? Ou seja, a deficiência que dá à pessoa aqueles direitos que são destinados àquelas pessoas que a lei fala, que a lei chama de pessoa com deficiência, ou PCDs. E aí, como é que faz? Será que se eu quebrar o meu braço e usar uma tipóia, durante o tempo que eu tiver com o braço quebrado, eu sou deficiente? Será que se eu tiver um resfriado crônico, eu sou deficiente? E aí? É o seguinte, gente. Primeiro, antes de desvelar o assunto, eu tenho que dizer para você que existem algumas definições de deficiência. Existe a definição estatutária de deficiência, que é a definição que consta de um estatuto legal. Por exemplo, no Brasil, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que lá no artigo 2º tem uma definição do que é deficiência, para os efeitos dessa lei. E essa lei, gente, não se engane, essa lei é muito importante porque ela é a que mais concede direitos às pessoas com deficiência. E ela mesma diz o que é ser uma pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência não é uma pessoa que tem esta ou aquela condição. Até porque não dá para fazer uma lei com cada uma das condições que significam deficiência. Não dá para fazer uma lei para o TDAH, uma lei para o TOD, uma lei para a fibromialgia, uma lei para o transtorno bipolar, para transtorno de borderline, outra lei para quem falta membros, os membros superiores, os membros inferiores. Não dá para fazer uma lei para cada condição. Então, o Estatuto ele cria uma série de direitos para todas as condições que se enquadrem no seu conceito de deficiência. Bom, então você já sabe que a conceituação estatutária de deficiência é aquela que consta da lei, que é um estatuto, uma lei especializada no conjunto das pessoas com deficiência, que lhe assegura direitos e uma rede de proteção universalizada. Nós temos também o conceito legal de deficiência. Veja, o conceito estatutário também é um conceito legal porque está em lei, mas está numa lei especial, específica, sobre todas as deficiências. O conceito legal é todo o conceito que está contido em qualquer lei que fala o que é deficiência. Vou te dar um exemplo. Tem a definição estatutária de deficiência, que está no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é chamado de LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e tem um conceito de deficiência que é diferente desse conceito da LBI, que consta na Lei da Aposentadoria, na Lei Complementar 192, que diz que a deficiência ela pode ser dividida em leve, moderada ou grave. Ou seja, você tem 3 níveis diferentes de deficiência em outra lei. E tem outras leis que também tratam de conceituar a deficiência de maneira diferente. Mas para você ter acesso ao conjunto de direitos que é garantido pela LBI, basta que você atenda o artigo 2º, a menos que você pertença a algum grupo, um grupo que seja definido por categoria de deficiência, como é o caso dos autistas. Os autistas estão, vamos dizer assim, protegidos por um conceito categorial de deficiência, que está na Lei 12.764 de 2012, que diz que todo autista é deficiente para todos os efeitos legais. Então, no caso do autista, você não precisa fazer maiores demonstrações para o efeito
de cumprir o que diz o artigo 2º da LBI. Espera aí que eu vou te explicar isso direito. O que diz o artigo 2º da LBI, afinal? É o seguinte, presta atenção. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo? É acima de 2 anos, tá, gente? Os impedimentos, para serem de longo prazo, tem que ser impedimento acima de 2 anos. Então, se eu quebrar um braço e engessar o braço, e daqui a 2 semanas eu tiro o gesso e já estou bom, não é deficiência. Existe um impedimento, mas o impedimento é tão pequeno que não chega a ser considerado uma deficiência. Bem, além do impedimento ser de longo prazo, esse impedimento tem que ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Qualquer uma dessas espécies de impedimento. E esse impedimento, em particular, ele tem que ser tão relevante, ele tem que ser tão incômodo à pessoa, ao ponto de, em contato com uma ou mais barreiras, significar uma desvantagem para essa pessoa no desenvolvimento geral da vida, no exercício pleno das coisas da vida. Então, tem que ser de longo prazo, tem que haver um impedimento, o impedimento em contato com pelo menos uma barreira, uma ou mais barreira, tem que atrapalhar a vida dessa pessoa de maneira muito substancial. Por exemplo, se uma pessoa é paraplégica, ela anda de cadeira de rodas, então ela tem um impedimento. O impedimento é de longo prazo porque ela é paraplégica. Paraplégicos andam de cadeira. Uma pessoa que está de cadeira de roda, ela pode chegar num lugar que não tenha acessibilidade, que não tenha um meio-fio rebaixado, uma guia rebaixada, e ter que precisar da ajuda de uma outra pessoa para se locomover. Isso é um óbice insuperável, é uma barreira da vida. Isso pode acontecer com pessoas que tenham as mais variadas deficiências, inclusive as intelectuais, as sensoriais, os transtornos globais do desenvolvimento. Então, isso que é deficiência. E é importante saber esse conceito, sabe por quê? Porque não dá para dizer se TDAH é ou não deficiência, de um modo geral. Não dá para saber se o TOD é ou não deficiência, se a fibromialgia é ou não deficiência. Eu já vi casos de pessoas que se aposentaram por causa de fibromialgia. Então, naquele caso de quem se aposentou, é considerado uma deficiência para aquela pessoa específica. Porque as condições, elas têm os seus nomes, mas elas se manifestam de maneira diferente em cada pessoa, com intensidade diferente, causando níveis de prejuízos diferenciados. Agora, existem situações, quando tem uma definição categorial de deficiência, como é o caso do autista, que você não precisa aferir a intensidade para ter os direitos. Por exemplo, a pessoa com TEA, por causa do que diz a Lei 12.764 de 2012, que é a lei do autista, equiparando o autismo, qualquer tipo de autismo diagnosticado, à deficiência para todos os fins legais, então não precisa demonstrar qual é o grau de suporte para poder ter o direito. O direito que acomete um autista acomete a todos os autistas, independente do nível, porque o próprio diagnóstico já enuncia que estão presentes todas as condições do artigo 2º da LBI. Nos outros casos, quando não há uma lei que eleva aquela condição a uma categoria especial, a uma definição categorial, então tem que examinar caso a caso. Porque pode haver uma pessoa com TDAH que tenha, por causa do TDAH, um impedimento de longo prazo. Um impedimento de longo prazo que seja de natureza psíquica, mental, intelectual, que atrapalhe demais a vida dessa pessoa, tornando ela menos competitiva. Aí, nesse caso, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência. Agora, eu sei que tem muita gente que acha mais ou menos complicado o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo tudo isso para chegar a uma conclusão. Quando você tiver um diagnóstico de qualquer condição, você tem que tomar o cuidado de pedir ao seu médico, a pessoa que dá o diagnóstico, para fazer uma avaliação para demonstrar essas questões. Por quê? Uma pessoa que tem TDAH é diferente de outra que tem TDAH. Então, o que nós precisamos saber para ter a informação de que aquela pessoa tem deficiência e que, portanto, tem direitos? Eu preciso saber o seguinte, presta atenção. Para eu saber se a pessoa tem um impedimento de longo prazo, acima de 2 anos, que é mental, sensorial, intelectual ou físico, que, por causa dessa condição, a pessoa está em desvantagem na vida. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os impedimentos nas funções que estruturam o corpo da pessoa. A primeira coisa que eu preciso saber, porque tanto as deficiências físicas
quanto as de natureza mental e intelectual, pode ter um problema de motricidade do corpo. E isso precisa estar bem relatado no diagnóstico, para eu saber se aquela pessoa é deficiente ou não. Eu preciso saber quais são os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais que acometem e que fazem parte do contexto da vida daquela pessoa. Eu tenho que saber como é que ela está situada, para saber o nível de sofrimento que aquela condição causa naquela pessoa em particular. Eu preciso saber quais as limitações que essa pessoa tem para o desempenho de atividades. Quais são os desempenhos e as limitações que ela tem nas atividades do dia a dia? Porque quando eu sei quais são as limitações, eu sei o quanto essa pessoa está prejudicada por causa dessa condição. Eu preciso saber também quais são as restrições de participação. Porque tem pessoas, por exemplo, uma pessoa com TEA. Vai ter pessoas com TEA que ela não pode estar exposta a lugar com muito barulho, com muito ruído. Então, se você vai, por exemplo, empregar uma pessoa com TEA na construção civil, eu não posso colocar essa pessoa com TEA para manusear maquita, que produz um ruído terrível, né? Que causa profundo impacto sensorial naquela pessoa com TEA, que gera perturbação, sofrimento. Então, eu preciso saber dessas coisas aqui. Vou repetir para você. Os impedimentos das funções estruturais do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação para o desempenho de certas atividades e a restrição de participação em determinadas atividades, ou seja, aquilo que aquela pessoa não é recomendado que ela faça, as atividades que não é recomendado que ela participe. Com uma avaliação, um diagnóstico que contenha esses elementos, é fácil saber, é só bater o olho, dá para saber se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. Se aquela pessoa tem os direitos que estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou não. Se aquela pessoa tem direito ao BPC ou não, se ela tem direito a carro PCD ou não, se ela tem direito à vaga de estacionamento, se ela tem direito à passagem de avião com desconto, se ela tem direito à adaptação especial para fazer uma prova, um concurso. Tudo isso é importante para que a pessoa exerça os seus direitos. Então, quando você for ter um diagnóstico, quando você for a uma consulta, ou passar por um médico ou por vários especialistas para obter um diagnóstico, não esqueça de tomar cuidado com essas questões que eu disse nesse vídeo, porque elas são muito importantes para determinar o futuro dos direitos dessa pessoa. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, já que gostou, dê um joinha e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.